vocês. Louvo a Deus pela vida do presbítero, de sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês. E a linda criança que está em algum lugar. Muito linda. Parabéns. João, no seu capítulo 6, no seu versículo 61. Todos acharam? Amém. Vamos então fazer a leitura de João capítulo 6, versículo 61 em diante. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Podem cessar. Vamos no capítulo 6. Nós temos o registro de um momento muito especial. Assim como no capítulo 14 também de João, Cristo está falando acerca de algumas necessidades para os cristãos que desejam segui-lo e estar nele. Cristo fala sobre, eu gosto de dizer, algumas exigências. E no capítulo 6, ele está desenvolvendo esse assunto. Existe uma grande multidão que escuta o que ele está falando, o seu discurso. Cristo ele começa a falar acerca de que ele é o pão que desceu do céu. E quando ele fala que ele é o pão que desceu do céu, os judeus eles logo trazem um contraponto, porque ele disse que era o pão eterno que desceu do céu. Então o que os judeus falam é o seguinte: não, o pão que desceu do céu foi o pão que os nossos pais comeram após sair do Egito, quando estavam no deserto. Só que Cristo ele fala algo que mexe com o nosso interior. Cristo ele deixa bem claro acerca de uma coisa. Ele fala para aqueles homens o seguinte: o pão que os vossos pais comeram no deserto pereceu no deserto, mas eu não. Eu sou o pão eterno que desceu do céu. O que Cristo está querendo dizer para aqueles homens que têm a imagem de pão como uma imagem de comunhão, uma imagem de família, não só como uma imagem de alimento? Cristo está querendo dizer: o pão que desceu do céu quando eles estavam no deserto, alimentou eles enquanto eles estavam no deserto, pereceu em seu estômago, e não foi um alimento que durou para sempre, porque desceu no deserto, pereceu no deserto. Cristo fala: eu não, eu sou o pão eterno que desceu do céu. Ele está dizendo: eu não pereço, eu não fico para trás, eu não tenho prazo de validade, porque Ele é totalmente, eternamente um pão que desceu do céu. E quando Ele está falando para os judeus: eu sou o pão que desceu do céu, Ele está dizendo: eu sou aquele que tem o poder de saciar eternamente a fome de vocês, diferente daquele pão que desceu do céu no deserto, que não levou os vossos pais à terra que havia sido prometida. Ele é diferente, Ele é o pão que nos alimenta e tem o poder de nos levar a uma terra que está prometida. Ele tem poder de nos levar a uma eternidade. Então Cristo ele faz essa comparação que foi provocada pelos judeus. Eles tentaram dar um contraponto, só que Cristo ele já tinha a resposta.
essa resposta muda completamente o discurso e o rumo da mensagem, porque agora eles estão indagando a Cristo de como Ele pode ser o pão do céu. E aí Cristo ele deixa bem claro algo que choca toda aquela multidão, dizendo: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. E agora, pastora, todo mundo estremece, se escandalizam e novamente fazem mais uma pergunta: como pode alguém comer a sua própria carne e beber do seu sangue? E aí um cutuca o outro e fala assim: como que a gente vai comer a carne dele e beber do sangue? Só que a palavra diz que Cristo, sabendo que eles questionavam acerca da mensagem, Ele vai além. Se vocês se escandalizam com isso que eu havia falado, imagine quando vocês verem subir o Filho do Homem do lugar de onde Ele veio. Então Ele fala o que é o tema principal da nossa mensagem. Ele disse que o Espírito é o que vivifica e a carne de nada tem proveito. E completando isso, ele diz: e a palavra que eu vos anuncio é Espírito e vida. Com isso nós temos alguns assuntos para desenvolver em cima desse texto. Cristo ele deixa bem claro que o Espírito é o que traz vida e a carne para nada tem proveito. Ele fala isso exatamente ao povo que tem um pensamento terreno. Sim, um pensamento terreno. A prosperidade para os judeus e para Israel era terrena. A alegria daquele povo era ter um campo onde eles plantavam, onde eles colhiam, ter escravos a seu serviço, e assim eles viviam a sua vida. Perceba que na parábola que Jesus diz acerca de um rico que fazia planos acerca do seu futuro, o que traz alegria ao rico é: agora eu tenho um campo, tenho muitos bens, e eu vou descansar a minha alma até o final da sua velhice. Só que Cristo ele não traz uma mensagem terrena, Ele não traz um alimento terreno, tanto que quando Ele traz aquela parábola, Ele diz: esse homem é louco, porque ainda nessa noite pedirão a sua alma, não o seu corpo, pedirão a sua alma, para onde ela vai e para quem será. Existem pessoas que se escoram na sua vida terrena, não porque eu falo muito bem, não porque eu tenho muito dinheiro, não porque a minha felicidade, a minha conta bancária. Louco, e se hoje pedirem o seu lado espiritual, o que você tem para oferecer, o que você tem para dar, e se hoje for requisitado a sua vida, para quem será? Ele deixa bem claro: o Espírito tudo vivifica. E isso para os judeus é uma curva extrema, quando na lei onde eles se escuravam, a prosperidade era ter um bom campo, como eu disse, onde eles plantavam, onde eles colhiam. Agora Cristo, após responder Pedro, qual foi a resposta que ele deu? Pedro faz uma pergunta: Senhor, e nós que deixamos a nossa família, que deixamos a nossa casa, que deixamos nossos filhos, deixamos para trás quem não quis segui-lo, o que nós receberemos? Ele fala: Pedro, até 100 vezes mais no reino do céu e também nessa terra. Cristo está dizendo: agora mudou, Pedro, para quem se escorava em uma vida carnal, está se perdendo. Você precisa se escorar na vida que você tem com Deus. Mas as pessoas, elas ainda têm essa dificuldade. Algumas têm como prioridade a sua vida carnal. Paulo deixa algo bem claro para a igreja, bem claro. Ele diz: assim como Cristo foi morto, reviveu e subiu aos céus, e lá reina, busque também com Ele as coisas que vêm do alto. Com Ele. Em outras passagens o mesmo diz: aquele que está em Cristo e busca somente coisas terrenas é o mais miserável dentre todos os homens. Porque o plano da cruz não é nos dar uma vidinha de filme terreno.
uma vida eterna com Cristo. No capítulo 5 de 2 Coríntios, nós temos um texto que fala acerca do novo corpo. Paulo deixa bem claro dizendo: enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos dispostos a sofrer e a gemer, desejando que esse corpo pereça, para que sejamos revestidos de um novo corpo, que não foi feito por mãos de homem, não foi feito pela vontade do varão ou da mulher, mas vem diretamente de Deus, que dará àqueles que sofreram enquanto estavam na terra, mas que têm uma glória e uma honra esperando no céu. Por isso que Cristo diz: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada tem proveito. Quando Cristo diz que a carne para nada tem proveito, ou seja, ela não é proveitosa em nada, Cristo está dizendo que as vontades e os desejos carnais, eles não devem estar em primeiro plano. Já viu? Eu já vi pessoas dizendo: não, é que eu não acordei com a cabeça muito boa hoje, então eu não vou cultuar. Não, é que aquilo que o fulano falou me entristeceu tanto, sabe? Mas onde que aconteceu? Não, foi no meu trabalho. E o que Cristo tem a ver com isso? Colocam os seus desejos carnais à frente da vida espiritual. Eu não vou orar mais porque eu estou muito chateada. Oh, que bonitinho, que bonitinha. Que dó eu senti de você. Meu amado, o convite mais lindo que a Bíblia tem é quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: vem sofrer comigo como um bom soldado sofre. Você quer receber o convitinho de Jesus para a festa? Ai, que lindo! O meu lado carnal, com a pança gorda de carne, não aguenta mais comer carne, agora eu estou feliz. Mas na vida espiritual, não sabe o que é orar, não sabe o que é ler Bíblia, não sabe o que é jejuar. Você quer se agarrar na sua vida carnal, se agarre, mas não tem céu e glória para você. Fica preso na vida terrena, pois quando a noiva for tomada da terra, os que estiverem presos na terra ficará. Por isso Jesus explicou aos discípulos: vocês estão aqui, mas não são daqui. Estão aqui, mas não são daqui. Estão aqui, mas não são daqui. Continue se prendendo, continue se arraigando com as coisas terrenas. A palavra de Deus diz que o bom obreiro não anda entrelaçados com as coisas desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo. A igreja toda dando glória. Está ouvindo, missionário? Glória a Deus. Deus vai abrir a porta, mas é a porta da sinceridade comigo. Não pensa que dá para viver uma vida dualista, onde eu sou muito carnal e finjo ser muito espiritual. Você pode até enganar a pastora por longos anos. Você pode enganar os seus irmãos por longos anos. Mas e se hoje requisitarem a sua alma? Para onde ela vai? E de quem será? Paulo fala sobre algo muito preocupante. Muito obrigado, missionário. Paulo fala sobre algo muito preocupante. Paulo diz: a nossa mente, ela não pode nos condenar acerca da salvação. Como assim? Existem pessoas que, se você disser: se você morrer hoje, para onde você vai? Ela para pensar. Já percebeu isso? Tem algumas pessoas que, se você perguntar: mas se você morrer agora, para onde você vai? Irmão, é uma pergunta difícil. Não é! Se você está em Cristo, é certo de que você será salvo. Mas se você está entrelaçado com alguma
coisa, meu amado, a sua consciência, ela fala para você: você precisa largar o que está errado. O Espírito Santo, ele consegue acessar a nossa consciência. Aí tem pessoa que diz: não, na minha consciência ele fala que eu sou filho de Deus, porque está escrito sim. Mas assim como ele fala que você é filho, ele manda você tomar vergonha na cara, ele manda você se acertar, ele manda você largar o pecado, ele manda você priorizar a Cristo. É o mesmo Espírito lindo. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem gente que não. Não sou eu que estou falando, está escrito: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada presta. E agora chega a outra parte da mensagem, onde a gente encerra. E Cristo diz: e a palavra que eu vos anuncio é Espírito e vida. Ontem na consagração estava falando acerca de João capítulo 8, onde nós vemos e ouvimos Cristo dizer: a verdade é que liberta, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Só que Cristo fala que a verdade liberta quando nós tomamos conhecimento da verdade. Só que em João também, capítulo 14, ele diz que ele é a verdade. Então a pergunta que eu fiz foi: como estamos em Cristo se não conhecemos a verdade? Se Ele é a verdade. E o exemplo que eu dei, e eu estou repassando isso, pois Deus me trouxe a memória, é como você chegar a alguém. Eu vou chegar no presbítero ontem eu assisti um filme muito bom. Ele pergunta qual é o nome, eu digo O Peregrino. Um filme de um homem onde ele está tentando chegar aos céus, enfrentando as dificuldades terrenas. E ele fala assim: esse filme é muito bom. E aí eu pergunto a ele: você já assistiu? Ele diz: não. As pessoas fazem isso com Cristo. Jesus é lindo, é maravilhoso. Ele falou verdade? Falou. Mas você conhece a palavra? Você o conhece? Não. Então, só existe algo que eu possa resumir você: hipócrita. É um hipócrita. Jesus fala: a minha palavra é espírito e vida. Existem pessoas que conseguem viver desprezando e menosprezando a palavra de Deus todos os dias. Sabe aquela pessoa que passa um mês, ela não pegou na Bíblia, 2 meses, ela não pegou na Bíblia, e quando chega no culto, quer orar cheia de palavras bonitas. Não, pois Senhor, faça segundo o seu beneplácito, conforme o Senhor. Para de graça, você nem lê, nem sabe o que está falando, quer fingir intimidade no meio do povo, vai ser envergonhado ou aqui ou no céu. Quando você chegar lá, tentar falar bonito diante do rei e dizer: aqui falar bonito não rola, aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu não te conheço. Pode ficar tranquilo, irmão. Então, voltando para a mensagem, nós vemos Cristo falar: é um ponto final, termina com um ponto final, ou seja, é uma afirmação. Uma afirmação. Ele afirmou, ponto, decretar. As minhas palavras são espírito e vida. E com isso eu quero trazer uma conscientização que mexeu comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Se a palavra é espírito e vida, nós alcançamos vida através da palavra. Não tem como, amar. Não deixe o maligno enganar você, dizendo que você não precisa ter o conhecimento do Deus que você serve. Não deixe o maligno colocar na sua mente. Preste atenção, por favor, todos, prestem bastante atenção. Se você consegue prestar mais atenção com os olhos fechados, enfim, só preste muita atenção. Não deixe o maligno colocar na sua mente essa mentira que tem atingido muitos. O meu chamado não é pregar, então eu não tenho que ler Bíblia.
Não deixe Satanás te enganar com isso. Muitas pessoas caem nessa armadilha. O meu chamado não é pregar, então eu não sou obrigado a ler. Por favor, não cometa tal erro. Isso pode ser fatal para você. Isso pode ser um veneno na sua alma que vai te matando aos poucos. Cristo diz que os falsos ensinos, eles são como um lobo com sapato de lã. A Bíblia, quando fala sobre sapato de lã, não está falando para tentar se imitar com ovelha, é para não fazer barulho, é para entrar de uma forma silenciosa, para quando chegar no seu coração, apenas te matar, sem com que você perceba. Não deixe isso acontecer. Cristo afirmou: as minhas palavras, as palavras que eu estou anunciando a vocês, são espírito e vida. Quando nós fomos criados, nós estávamos como um boneco, e o que nos deu vida foi o sopro de Deus, que colocou o Espírito em nós. Então Cristo está dizendo: a minha palavra é espírito e vida, é uma dupla afirmação. Vocês só conseguem ficar de pé com uma palavra, só conseguem se permanecer vivos com a palavra. Então não deixe o maligno, as pessoas colocarem na sua mente que não é necessário adquirir conhecimento do Deus que você serve e que você fala que ama. Eu não estou falando que você é obrigado a entrar em um seminário e ficar 5 anos fazendo teologia. Eu estou dizendo que o mínimo que você pode fazer é chegar em casa e ler os textos bíblicos, ler o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, ler o que a palavra de Deus fala acerca do que você tem que ser e como se deve viver. É isso de que eu estou falando. Porque a palavra de Deus é a nossa ordem de fé e de prática. Essas duas coisas precisam andar juntos. A fé de que a palavra é verdadeira e a prática para conseguir praticar o que essa mesma palavra diz. Então, meu amado, minha amada, toda essa explicação que eu dei, ou essa volta, foi para trazer essa conscientização. A palavra de Cristo continua sendo Espírito e vida. Não deixe o maligno te enganar e nem a sua consciência tentar desviar você. Busque o conhecimento das Escrituras para assim você estar firme e permanecer de pé nos dias maus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.